Bem-vindo ao canal A Bíblia ao seu alcance. Imagine receber a notícia de que alguém que você ama foi sequestrado por um exército poderoso. Agora, imagine ter apenas 318 homens para enfrentá-los. Essa é a história de Abraão, um homem que escolheu a fé ao invés do medo quando seu sobrinho Ló foi levado cativo. Abraão não era um guerreiro, era apenas um homem fiel, mas sua coragem veio de uma promessa maior. Deus estava com ele. Ele perseguiu os inimigos, lutou contra probabilidades impossíveis e resgatou Ló contra tudo e todos. Abraão e o resgate de Ló. Uma história de coragem e fé. Abraão e Ló tomaram caminhos diferentes. As pastagens já não suportavam mais os rebanhos dos dois, e os conflitos entre os pastores se tornaram inevitáveis. Foi então que Abraão, com sabedoria e humildade, propôs a separação. Ele deixou que Ló escolhesse primeiro. Ló ergueu os olhos e viu as terras férteis do Vale do Jordão, tão verdes quanto o jardim de Deus. Seduzido pela beleza da planície, ele se afastou, indo em direção à cidade de Sodoma, sem perceber o perigo que o aguardava. Enquanto Ló se acomodava em Sodoma, uma sombra crescia ao longe. 4 reis poderosos se uniram para travar guerra contra 5 cidades da região, incluindo Sodoma. O conflito foi brutal. Os reis de Sodoma e Gomorra tentaram resistir, mas foram derrotados. As cidades foram saqueadas, seus bens levados, suas casas destruídas. E entre os cativos, arrastado como prêmio de guerra, estava Ló, o sobrinho de Abraão. Imagine por um instante, alguém que você ama profundamente, um sobrinho, um irmão, um filho, sendo arrancado de onde está, levado à força por mãos cruéis, tratado como propriedade. Foi isso que aconteceu com Ló. Ele não tinha como escapar. Estava nas mãos de um homem sem misericórdia. Mas a notícia chegou aos ouvidos de Abraão, e quando ele soube que Ló havia sido raptado, não hesitou. Ele não se acomodou, não lamentou, não disse que era tarde demais. Ele agiu. Com a determinação de um homem movido por fé e amor, Abraão reuniu 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e partiu em perseguição ao inimigo. Era uma missão impossível. 4 reis poderosos com seus exércitos haviam vencido cidades inteiras, e agora um homem com seu grupo de servos se lançava contra eles. Mas Abraão não se intimidou. Ele confiava em Deus. Ele sabia que não estava sozinho. Quando a noite caiu, ele dividiu seus homens em grupos e atacou de surpresa. Os inimigos foram pegos desprevenidos, o terror se espalhou entre eles. Muitos fugiram, outros tombaram. E ali, naquela noite silenciosa sob as estrelas, Abraão venceu. Ele não apenas devotou os reis, ele libertou os cativos, recuperou os bens, restaurou as famílias e, sobretudo, trouxe Ló de volta. Aquele que havia sido levado como prisioneiro, agora voltava livre, salvo pelos braços da coragem e do amor. Mas há algo mais profundo nessa história. Porque Abraão poderia ter dito, Ló escolheu mal. Ele foi para Sodoma por vontade própria. Que arque com as consequências. Mas ele não fez isso. Ele não se escondeu atrás do orgulho. Ele não se entregou ao ressentimento. Ele não cruzou os braços. Ele foi. Porque amor de verdade não abandona. Coragem de verdade enfrenta gigantes. E fé de verdade não se esconde na zona de conforto. Depois da vitória, Abraão recusou os tesouros oferecidos pelo rei de Sodoma. Ele não queria recompensas humanas. Ele sabia que sua força vinha do alto. E ao seu lado apareceu Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Era como se o céu dissesse, você não lutou em vão. Você fez o que era certo, e eu estou contigo. Essa história nos ensina que, por mais que as escolhas nos levem por caminhos diferentes, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Que por mais fortes que sejam os inimigos, a fé pode vencer. Que mesmo que tudo pareça perdido, ainda existe esperança. E que o impossível, com Deus, se torna possível. Talvez hoje você esteja enfrentando uma guerra. Talvez alguém que você ama esteja longe, perdido, prisioneiro de vícios, de escolhas erradas, de dores antigas. Mas não desista. Lute por ele. Ore por ele. Busque com coragem. Porque assim como Abraão resgatou Ló, você também pode ser instrumento de salvação.
Você não está sozinho. E não importa quão escura seja a noite, Deus é contigo. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e superação. Juntos, vamos espalhar luz. Até o próximo vídeo.